gente, espero que vocês estejam bem. Continuando com a nossa resolução dos exercícios da Santa Casa 2023, agora a gente tem uma questão em que a gente bate o olho e a gente vê uma imagem que tem uma bola que está sendo representada como sendo feita de ferro em volta e ar dentro, e essa bola, essa esfera, sei lá, tá dentro da água, e essa água tá dentro de um pote. Essa é a ideia. O que provavelmente a gente vai ter que usar nesse exercício? Uma coisa dentro da água com certeza tem a ver com hidro. Muito provavelmente, ou com pressão ou com empuxo. Mas aí a gente dá uma batida de olho rápida assim nos dados que a gente tem no exercício e a gente vê peso, tantos newtons, empuxo, tantos newtons. Então, empuxo é o assunto do nosso exercício. E aí a gente já vai associando lá no nosso cérebro todas as informações que a gente sabe. O que a gente sabe? Peso é massa vezes gravidade, empuxo é o peso do líquido que foi deslocado quando essa bola foi colocada dentro da água. Então, seria o peso da água que foi deslocada por esse negócio. E a gente pode calcular isso como sendo a massa desse líquido que foi deslocado, seria a massa da água, que estava ocupando aquele espaço que foi ocupado pela bola, multiplicada pela gravidade. Mas calcular a massa dessa água que foi deslocada é estranho, né? Então, a gente usa geralmente uma outra formulinha para o empuxo, que é a densidade do líquido, no caso é a água, vezes a gravidade, vezes o volume do líquido que foi deslocado, porque a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado dá a massa do líquido deslocado. Ok, então já temos informações importantes aqui. Vamos ver o que ele quer que a gente descubra, e daí a gente pensa melhor o que a gente vai fazer. Vou lendo e anotando os dados para a gente já ir organizando melhor os nossos pensamentos, porque é um exercício comprido. Uma esfera oca de ferro de peso 7,8 newtons, anotamos, peso igual a 7,8 newtons, é colocada em água, ficando totalmente submersa, ela está totalmente dentro da água, e sujeita a um empuxo E igual 3 newtons, empuxo de intensidade 3 newtons. Aí tem um desenho e aí vem, desprezando o peso do ar contido no interior dessa esfera, então a gente vai considerar que o ar não tem peso, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, já vamos anotar a gravidade, e as massas específicas, que é a densidade, né? Só que massa específica, geralmente a gente usa a palavra massa específica em vez de densidade, quando a gente está falando de uma substância pura, que é o caso de quando ele está falando da água, então só a água tem essa densidade, só o ferro tem essa densidade, e a bola toda é feita de ar e ferro, né? Então não dá pra gente falar em massa específica de uma coisa que é feita de duas coisas, no caso, ar e ferro. Então, é por isso que ele chama de massa específica essas coisas. Mas, enfim, vamos lá. Então, as massas específicas. Então, o ρ da água, ou a densidade da água, vou chamar de D mesmo para ficar mais fácil, e do ferro, respectivamente. Então, a primeira que ele deu é da água, a segunda que ele deu é do ferro. Então, a da água é 1 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, e a segunda é a do ferro, estou chamando de DF, a do ferro, 7,8 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. E a pergunta é o volume da parte oca dessa esfera. Então, a gente quer saber o volume da parte que tem ar, que não é o volume da esfera inteira, porque ela tem ferro em volta. Então, o que a gente vai ter que pensar? O volume da esfera inteira vai ser o volume do ferro mais o volume do ar. E a gente só quer saber o volume do ar, que é o que está dentro, que é a parte oca. A gente sabe que o peso é massa vezes gravidade, e a gente sabe que o ar não tem peso, que ele falou para a gente desprezar o peso do ar. Então, se a gente calcular a massa dessa esfera, que dá pra gente calcular, porque a gente tem o peso e a gente tem a gravidade, peso é massa vezes gravidade, a gente vai descobrir a massa da esfera, que corresponde só à massa do ferro, porque só o ferro tem massa. Entenderam a ideia? Tá, mas como é que isso ajuda a gente a descobrir o volume oco? Se a gente souber a massa desse ferro, a gente descobre o volume do ferro, porque a gente sabe a densidade do ferro. E com o empuxo, a gente consegue descobrir o volume do líquido que foi deslocado. Então, o volume do líquido que foi deslocado é o volume da esfera inteira. Se eu sei o volume da esfera inteira e eu sei o volume do ferro, o volume do oco é só a diferença dos dois, é o que sobra, né? Então, o do oco mais o do ferro dá o da esfera inteira. Então, se eu souber o do ferro e souber da esfera inteira, eu descubro o do oco. E essa vai ser a ideia. Então, a gente vai ter que usar também a fórmula do empuxo. Densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido deslocado. Vamos lá. Vamos começar calculando a massa do ferro, então, que é a partir do peso. Então, o peso é 7,8, a massa, eu não sei, vou chamar de M, e a gravidade é 10. Vou passar o 10 dividindo, então a massa vai ser 7,8 dividido por 10, dividir por 10 é só voltar uma casa com a vírgula, então a massa é 0,78 kg. Tá todo mundo no sistema internacional. Certo, descobri a massa. E agora, vamos descobrir o volume. A gente sabe que a densidade é massa dividido por volume, deixa eu pensar um lugar que eu não vou atrapalhar aqui. A densidade do ferro, 7,8 vezes 10 a 3. A massa,
0,78, a gente já percebe uma semelhança ali de 7, 8, já dá até uma esperança de que não vai ser tão difícil a conta. E aí a gente vai descobrir o volume do ferro. Então, para facilitar, eu já transformei esse 0,78 em uma notação científica que me permita cancelar o 7,8 dos dois lados, né? Então, se a densidade é 7,8 vezes 10 a 3, a massa eu posso transformar em 7,8, e aí eu preciso colocar vezes 10 a menos 1 para continuar sendo o mesmo número, né? Então, 7,8 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,78. Isso dividido pelo volume do ferro, que é o que a gente quer saber. Vou multiplicar em x aqui, vai ficar que 7,8 vezes 10 a 3 vezes o V ferro é igual a 7,8 vezes 10 a menos 1. Posso cortar o 7,8, vou passar o 10 a 3 dividindo. Vai ficar que o volume do ferro é 10 a menos 1 dividido por 10 a 3. Divisão de potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 1, menos 3. Isso vai dar 10 a menos 4. E isso está em metros cúbicos, porque todas as nossas coisas estão no sistema internacional. Inclusive, é fácil de ver ali, ó, densidade de quilograma por metro cúbico. Então, o volume está em metro cúbico. Ok, descobrimos o V ferro. Falta o volume da esfera, para daí a gente conseguir descobrir o volume oco. Ok, vamos para a próxima parte, que é o empuxo. Sabemos o valor do empuxo, sabemos o valor da densidade do líquido, que é a água, sabemos a gravidade, conseguimos descobrir o volume do líquido deslocado, que é o volume da esfera. Eu vou chamar de VE. Então, 3 é igual à densidade da água, que é 1 vezes 10 a 3, vezes a gravidade, que é 10, vezes o volume da esfera. 1 vezes 10 a 3 é 10 a 3, vezes 10, que está sozinho, então é 10 a 1, vai ficar 10 a 4. Então, 10 a 4 vezes o volume da esfera é igual a 3. Vou passar o 10 a 4 dividindo, isso é a mesma coisa que passar ele como 10 a menos 4, que o menos significa justamente o dividindo. Então, o volume da esfera é 3 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos, porque também estava todo mundo no sistema internacional. Então, agora, nosso problema já está muito mais tranquilo, né? Já posso tampar os dados aqui, que a gente não vai mais usar eles, porque a gente já tem o volume da esfera, 3 vezes 10 a menos 4, o volume oco é o que a gente quer saber, e o volume do ferro é 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 4. Então, eu posso fazer essa subtração aqui. Volume oco é igual ao volume da esfera menos o volume do ferro. O volume oco, então, vai ser 3 vezes 10 a menos 4 menos 1 vezes 10 a menos 4. E como é que a gente faz uma subtração de números em notação científica? A gente tem que lembrar que esse 10 a menos 4 é como se fosse um x. Como ficaria a conta se fosse 3x menos 1x? Ficaria 2x, né? Só que não é x, é 10 a menos 4. Então, 3 vezes 10 a menos 4 menos 1 vezes 10 a menos 4 vai dar 2 vezes 10 a menos 4. Só que isso não está nas unidades de medida que a gente quer, porque está em metro cúbico, como estavam os dois volumes. E as nossas alternativas estão em centímetros cúbicos. Lembra que eu falei que esse exercício era grande? Eu acho que já está valendo o joinha, né, gente? E aí, para terminar, eu ainda vou fazer passinho a passinho aqui para você transformar para centímetro cúbico. É muito valioso esse vídeo. Então, como é que a gente vai transformar para centímetro cúbico? Eu tenho que lembrar das unidades de medida ali, basiquinhas, vocês aprenderam lá no, sei lá, sexto, quinto ano, não sei quando vocês aprenderam isso. Metro, decímetro, centímetro. Lembra que tem um decímetro no meio. Se a gente estivesse falando de normal, tipo comprimento, do metro para o centímetro era só multiplicar por 100. Mas a gente está falando de cúbico. Então, diferente do que acontecia no normal, em que cada casinha que a gente andasse, a gente multiplicava por 10 para a direita ou dividia por 10 para a esquerda, nesse caso a gente tem que cada casinha multiplicar por 1000, porque cúbico é 3. Então, vou de metro cúbico para decímetro cúbico multiplicar por 1000, que eu estou chamando de 10 a 3. E depois, de decímetro cúbico para centímetro cúbico, multiplicar por 1000 outra vez. Então, 1 metro cúbico, na verdade, tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Tem 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Então, eu vou ter que pegar o meu resultado do volume oco, 2 vezes 10 a menos 4, e multiplicar por 10 a 6, que é 1 milhão. E isso vai me levar à nossa resposta em centímetros cúbicos. E cuidado com essa transformação. Se vocês fizerem errado, tem duas que começam com 2 ali, né? Ou a A ou a B. Então, 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a 6. Na multiplicação de potência de mesma base, a gente soma os expoentes, vai ficar menos 4 mais 6, que dá 2. Então, o volume oco vai ser 2 vezes 10 a 2, que é a mesma coisa que 2 com 2 zeros, que é 200 centímetros cúbicos. E essa é a nossa resposta, que é exatamente o que diz a letra A. E é isso, gente. Espero que tenha sido útil. Se vocês ficaram com dúvidas, deixem nos comentários. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um joinha e a gente volta logo com o próximo. Tchau, tchau. Se cuidem.